Olá, pessoal. Então, nossa aula tema de hoje é Teoria de Keynes, parte 2. Na aula passada, nós vimos a demanda agregada e vimos que a equação da renda era a renda é igual a consumo mais investimento, ou a parte não consumida da renda transformada em investimento, e que o investimento era a variável independente, ou seja, dele e dependia o crescimento ou não da renda e da economia. Vimos também que, nos momentos, principalmente nos momentos de crise, o mercado sinalizava para o empresário não investir, e era exatamente nesse momento que os empresários mais precisavam investir, ou que a economia mais requeria investimento empresarial, embora o mercado sinalizasse a não investir. E isso resultava em um aprofundamento da depressão e não uma procura por um reequilíbrio, como normalmente os liberais diziam. Essa situação é uma situação que ficou bastante clara, por exemplo, na crise de 29, mas que requer que analisemos com mais detalhes. O que efetivamente faz com que o empresário invista e para o que ele olha na hora do investimento para saber se vale a pena investir ou não. Então, o que vai fazer com que o empresário efetive o investimento? Essa é a questão que nos coloca hoje, e é o que nós vamos ver. O Keynes era muito claro nisso. Para Keynes, o investimento era um salto no escuro. Na verdade, o empresário, se tivesse no seu perfeito juízo, nas suas faculdades racionais mais elevadas, não realizaria o investimento. Por quê? Porque o empresário não sabe como estará o mercado mais à frente. Então, você imagina o seguinte: quando o empresário toma uma decisão de investimento hoje, até que a fábrica seja construída, né, comece a produzir e dê bons resultados, vai aí 3, 4, 5 anos. Então, ele toma a decisão hoje para ter efeitos daqui a 4, 5 anos. E isso significa que hoje ele tem uma visão do mundo, mas o mundo pode não ser exatamente igual ao que ele imaginava daqui a 4, 5 anos. Então, é um salto no escuro nesse sentido, né? Ele toma uma decisão de investimento acreditando, entendendo, né, que o futuro é uma extensão do presente, né? Ele toma a decisão acreditando que é capaz de conhecer, reconhecer o futuro, quando a gente sabe que a única coisa que não é certo é que o futuro seja um mero desdobramento do presente. Então, o empresário faz esse salto no escuro, ele faz esse investimento, ainda que sem a certeza do futuro. E o que empurra ele a fazer esse investimento, ainda que não tenha certeza do futuro, é a concorrência, né? É a possibilidade de ganhar mercado ou de não perder mercado. É a necessidade de estar presente na vanguarda dos acontecimentos produtivos. Mas isso é bastante precário, porque se ele não tem a menor condição de avaliar o futuro, como é que ele faz? E aí, de forma caricatural também, eu vou trazer isso para o cotidiano de vocês, né? Então, se eu perguntar para qualquer um de vocês o que vocês vão fazer no fim de semana que vem, vocês vão me responder, né, aquilo que vocês acham que vão fazer.
Então, eu pergunto, por exemplo, o que você vai fazer semana que vem, no fim de semana que vem? E a pessoa diz, eu vou viajar para Cabo Frio, eu vou para a festa na casa do Bolinha, eu vou jogar tênis, enfim. Por quê? Porque a pessoa entende que as coisas vão se desdobrar da mesma maneira como ela está prevendo e na semana que vem, no fim de semana que vem, simplesmente vai fazer aquilo que está programado. Mas pode acontecer milhares de coisas, ou milhões de coisas, ou nenhuma das coisas, nesse período, né? Então, embora você tenha programado de ir para Cabo Frio no fim de semana que vem, pode ser que chova e você não quer ir mais, pode ser que o carro quebre, pode ser que fique doente, pode ser que troque de namorado ou de namorada e resolva ir para outro lugar. Enfim, tem uma infinidade de coisas que podem acontecer nesse meio tempo e que não estava programado. E aí você não vai para Cabo Frio, não vai jogar tênis, né? Não vai fazer aquilo que estava programado. Mas por que que você, mesmo sabendo racionalmente que você não tem nenhum controle sobre o fim de semana que vem e o que vai acontecer, ainda assim você se programa e você toma decisões com base nesse futuro incerto? Você toma decisões com base nesse futuro incerto porque a sua cabeça está treinada a uma convenção, a convenção de que o futuro é um desdobramento controlável do presente. E os empresários agem exatamente assim. Eles investem acreditando que o futuro é um desdobramento controlável do presente. Então, o empresário, ano passado, por exemplo, jamais imaginava, nessa época agora, que estaria diante de uma pandemia no ano de 2020. Então, ele, de repente, fez até um investimento, um incremento nos seus maquinários, nas suas instalações, para aumentar a produção, né, abrir um novo comércio. E entrou a pandemia e ele viu ir por água abaixo todo o seu planejamento. Mas naquele momento que ele tomou a decisão de investimento, parecia ser a melhor opção. Apenas o mundo não é linear, mas ele tomou como base o 2020 como desdobramento do que estava acontecendo em 2019, sem nenhuma surpresa. Esse salto no escuro, ele é bastante controlado, né? Não apenas pela convenção, mas pelas variáveis de que dispõe o tomador da decisão, no caso, o empresário. E ele procura tomar essa decisão com base em duas variáveis fundamentais. A variável expectativa de lucro, né? Ou seja, qual é a expectativa de lucro que ele tem, qual é o cálculo financeiro que ele faz para acreditar que tem uma margem de lucro de tal ordem, né? E Keynes chama isso, de uma maneira mais complexa, né? Num conceito um pouco mais complexo, que eu chamo de expectativa futura de lucro, mas ele dá o nome de... Oh, meu Deus, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas é a expectativa futura de lucro que é o fundamental para ele. Só que essa expectativa futura de lucro, ela tem que ser balizada e comparada com uma outra variável para saber se é bom, ainda assim, né, se ele tendo lucro, essa é a melhor forma de obter o lucro. Então, a outra variável que ele enxerga é a taxa de juros. Então, vejamos, se ele tem uma expectativa de lucro da ordem de
4%, né? Ou seja, do capital investido dele, ele espera receber como lucro 4% daquele capital investido. Mas ele olha para a taxa de juros e a taxa de juros no mercado permite a ele aplicar o dinheiro no mercado financeiro a 5%. O que ele vai fazer? Ele não vai realizar o investimento produtivo, porque no mercado financeiro ele está tendo a oportunidade de ganhar 5%, mais do que aquela expectativa de lucro. Por outro lado, se a expectativa de lucro dele é de 4%, mas a de aplicação financeira, a taxa de juros está na ordem de 1,5%, ele já raciocina, bom, se eu posso ganhar 4% no mercado real, produtivo, e apenas 1,5% no mercado financeiro, então vale a pena eu investir no mercado real, eu fazer o investimento. Então, geralmente as empresas possuem uma série de possibilidades de investimentos, cada uma com uma margem de lucro esperada, né, diferente. Né? Um plano de negócio que vai permitindo enxergar margens de lucro diferentes para cada tipo de decisão de investimento. E também vão regular aqueles que efetivamente vale a pena fazer ou não, dependendo da escala da taxa de juros. É por isso que aqui no Brasil tem uma luta muito grande empresarial para tentar reduzir a taxa de juros e um confronto, muitas vezes, existente entre as indústrias e o setor bancário por conta dessa taxa de juros muito elevada que se costumava praticar aqui. Então, taxas de juros mais baixas permitem uma escala maior de investimentos. Taxas de juros mais altas acabam captando para o mercado financeiro não produtivo grande parte do capital que poderia ser investido produtivamente. Mas essa comparação, né, ela é importante para que o empresário possa decidir sobre o investimento. Então, o que é fundamental? Primeira coisa que o empresário vai observar é qual é a expectativa que ele tem com relação ao futuro. Porque ele sabe que a decisão dele hoje de investimento só vai maturar daqui a alguns anos. Então, tudo que ele decide hoje tem que ter como foco o futuro. E como é que ele analisa esse futuro? Como é que ele traz o futuro para o presente? Como é que o empresário, onde é o lugar onde o futuro é trazido para o presente? E, portanto, permite que os outros empresários balizem suas decisões em função das expectativas empresariais. Esse local são as bolsas de valores. A bolsa de valor tem esse papel de trazer o futuro para o presente. Por quê? Porque na bolsa de valor não interessa ou não importa o presente em si e aquilo que já é conhecido. O que vale nas bolsas de valores é a expectativa. O que vale nas bolsas de valores é o que eu acho que vai acontecer lá na frente. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que eu acredito que a ação vale lá R$2, né? Mas eu acredito que o lucro por ação, portanto, o dividendo, vai ser de R$1 no fim do ano. Isso significa o quê? Que a cada R$2 que eu coloco, eu vou receber R$1 de rendimento por ano. Então, ao final de 2 anos, eu recupero o meu capital. Além do que eu investi, os R$2, eu recebo como participação nos lucros, né, como dividendo da minha parcela no lucro, R$1 por ano. Portanto, em 2 anos eu recupero. Mas isso é uma expectativa que eu tenho com relação
ao lucro que ainda não existe. Se por acaso a coisa vai acontecendo, né? O ano vai passando, aí eu percebo, eu e outros percebemos que, por exemplo, dificilmente aquela ação vai pagar R$ 1 de dividendo, o que acontece? Eu começo a querer vender a ação e me livrar dela, porque o preço vai cair, na minha opinião. Se eu acho que não, que as coisas vão melhorar e o lucro vai até aumentar, eu tendo a comprar mais, porque eu vou ganhar por aquele preço um lucro maior, né, e uma capacidade de recuperar o meu capital investido maior. Então, eu estou o tempo todo olhando para o futuro para ver como é que eu e os outros estamos enxergando o futuro próximo. E isso permite que, nessa convenção que o empresário faz sobre o desdobramento do presente como determinante do futuro, eu esteja trazendo, né, as avaliações, as expectativas empresariais do futuro para o presente. Então, eu vou olhar assim, eu, enquanto empresário, vou olhar o que eu acredito, o que eu acho que vai acontecer, vou olhar para o mercado de ações, para as bolsas de valores, para ver o que o mercado está entendendo sobre a economia como um todo, né, hoje em dia sobre a economia mundial como um todo, né, para ver se eu tenho boas perspectivas, vou olhar os meus projetos de investimento, calcular as suas possíveis taxas de retorno, taxas de lucro, né, e vou comparar com as minhas taxas de juros, para ver se são taxas de lucros maiores do que as de juros ou se são menores do que as de juros ou iguais do que as taxas de juros. Então, isso tudo vai influenciar significativamente o meu investimento. E esse meu investimento vai alimentar todo o processo de crescimento ou não da renda e do consumo e de novos investimentos, novos consumos, etc. Como vocês podem perceber, né, um investimento crescente, ele aumenta a renda, o consumo, o emprego, a arrecadação de impostos, porque quanto mais atividade econômica, mais imposto arrecadado, né? A previdência, quanto mais gente empregada, mais se arrecada na previdência, né? E assim sucessivamente. Por outro lado, também, uma diminuição dos investimentos traz uma diminuição da renda, no consumo, no nível de emprego, na arrecadação previdenciária, enfim, vai trazendo consequências, né, à medida em que os investimentos são realizados ou não. Isso é muito importante vocês entenderem, porque o Keynes vai insistir sempre de que a economia não tende ao equilíbrio, porque a situação de equilíbrio para Keynes é apenas uma possibilidade entre milhares. Né? Por que entre milhares? Ou infinitas possibilidades? Porque vai depender exatamente do montante efetivamente realizado de investimento pelos empresários. Aquele montante de investimento realizado pelos empresários é que vai materializar o crescimento da renda e do produto interno bruto. E se isso acontecer, as variáveis vão ser modificadas favoravelmente. Se isso não acontecer, as variáveis vão se modificando de forma desfavorável. Então, é preciso, olha só, o que ele está dizendo é o seguinte, a economia do mundo capitalista, ela depende fundamentalmente de uma coisa muito fluida, ela depende das expectativas. Se os empresários acreditarem no futuro e investirem sem parar, a economia cresce sem parar. Mas se eles forem acometidos por
alguma desconfiança com relação ao futuro, ela também tende a ter uma dificuldade muito grande de crescer. E essa instabilidade, ela é tão maior quanto maior a renda e a produção econômica, porque sai daquela simplicidade de ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar. E cada vez mais a economia se torna gastar e ganhar, gastar e ganhar, gastar e ganhar. Gastou, ganhou. Não gastou, não ganhou. Então, tudo depende da demanda efetiva, na verdade, do investimento, que, por sua vez, depende das expectativas empresariais. Essas expectativas empresariais, muitas vezes, se frustram, como na crise de 29. Então, o Keynes vai dizer, nessas horas, fundamentalmente nessas horas, o governo deve entrar gastando. O governo deve entrar fazendo com que o gasto público tenha o mesmo papel do investimento privado nas expectativas empresariais. Então, quando o governo entra gastando, ele vai comprar máquina, equipamento, cimento, empregar gente, tudo isso faz com que a máquina comece a reagir, a máquina produtiva comece a reagir, o empresário vê aqueles pedidos como demanda, né? E, portanto, o mercado começa a sinalizar para ele a possibilidade e a materialidade de aumentar a produção, de investir, né? E, com isso, ele sai da descrença, do marasmo e passa a expectativa favorável e, portanto, a investir privadamente. Muitos críticos perguntaram ao Keynes, mas então, se a economia está indo para o buraco, né, se ninguém está investindo, por que o governo vai gastar? Vai gastar em quê? E o Keynes dizia, não, no que vai gastar não tem a menor importância. O importante é gastar. Se ele quiser, ele pode contratar um monte de gente para abrir buraco nas estradas e outro contingente de pessoas para tapar os buracos que os primeiros abriram. Mas isso vai gerar emprego, vai gerar demanda por asfalto, por máquinas, por cimento, por um monte de coisas. Então, empregar essas pessoas é fundamental. Gastar, criar demanda para o setor privado é fundamental. E aí ainda vem aquela pergunta, né? Mas e se não tem dinheiro, da onde vem o dinheiro para fazer isso? E o Keynes vai e diz, não tem problema, não tem dinheiro, mas com o aumento da atividade econômica, vai aumentar a arrecadação de impostos, você cobre o buraco inicialmente feito. Óbvio que isso tem que ser visto com muito cuidado, né? Isso foi uma situação muito típica da crise de 29, né? E que não é tão simples assim. É óbvio que o governo podendo gastar para manter a demanda efetiva e se recuperar financeiramente através de impostos, é assim, maravilhoso e correto, mas nem sempre isso acontece, né? Existem várias situações em que o governo estimula, que o governo entra gastando e aquilo não aumenta as expectativas empresariais, apenas transfere renda para o setor empresarial. E, ao mesmo tempo, muitas situações em que o governo já gastou tanto, né, que gastar mais só significa aumentar o rombo das finanças públicas e não tem recuperação nenhuma, nem da atividade econômica e muito menos da arrecadação tributária. Então, tem que ser visto com muito cuidado para não incorrer em erros também. Mas, de qualquer maneira, tem sentido. O que ele chega a citar, por exemplo, a importância de
até da construção de pirâmides, né, na sociedade egípcia, para empregar gente, né? Aquilo era uma forma de empregar pessoas que, de outro modo, iam pressionar o sistema, né, por absoluta ausência do que fazer. E, enfim, no mundo atual, nós, enquanto governos do mundo inteiro, nos utilizamos bastante desse mecanismo keynesiano, principalmente no pós-guerra, né? E isso gerou diversas situações de inflação, porque também os políticos não respeitaram a ideia de que o governo deveria entrar gastando para reestimular o setor privado, né? E aí resolveram gastar o tempo todo, acreditando que manteriam eternamente o pleno emprego e, portanto, não teriam mais crises, ou pelo menos não teriam crise no governo de cada um deles. Isso não aconteceu, né? A inflação acabou chegando e outros problemas advieram exatamente dessa insistência em gastar na frente, em gastar o tempo todo através do Estado. Mas, de qualquer maneira, a equação de renda keynesiana, então, fica Y, que significa renda agregada, é igual a C, que é o consumo agregado, mais I, que é o investimento agregado, mais G, que é o gasto governamental. Então, essa parte C e G, que representa a demanda agregada, que é o sustentáculo, né, da economia, que vai fazer com que a economia cresça ou decresça em função desse gasto. E a equação ainda é completada, né, com o saldo da balança comercial. Em outras palavras, o saldo de exportações menos importações. Por quê? Porque nas exportações você produz aqui dentro, portanto gera renda e emprego e vende lá fora. E as importações, o contrário, né? Você produz lá fora, gera renda e emprego lá fora e vende aqui dentro. Então, se ele cria mais renda e emprego aqui, exporta, né, mais do que cria emprego e renda lá fora para venda aqui, o saldo é positivo e isso agrega na demanda e, portanto, aumenta a renda, o consumo, o emprego, etc. Então, a equação de renda completa é Y, que é a renda nacional, é igual a C, consumo agregado, mais I, investimento agregado, mais G, gasto governamental, mais, entre parênteses, exportações menos importações, fecha parênteses. Na apostila, X menos M. X de exportação, M de importação. É muito interessante vocês observarem que, por exemplo, aqui no Brasil, nós, de alguma maneira, lá no fim do século XIX, início do século XX, nós praticamos política keynesiana sem se dar conta de que isso era uma política teoricamente definida. No caso do café, por exemplo, o café era produzido, café é a mesma coisa, ou seja, você planta hoje sem saber daqui a 4 anos como é que vai estar o mercado de café. Você planta hoje bastante, porque o mercado está aquecido. Planta o café, daqui a 4 anos o café está em abundância, o preço do café está lá embaixo. O que o governo brasileiro fazia? Ele comprava o café e queimava. Por que ele fazia isso? Só para dar dinheiro para os empresários? Não. Ele fazia isso porque o empresário, sabendo que, mesmo que o café dele sobrasse, ele não ia perder muito, o governo comprava o café dele, ele não desmobilizava os trabalhadores, a plantação, as máquinas, etc. Por quê? Porque se ele desmobiliza aquilo tudo, e logo depois o preço do café melhora, ele está fora do mercado. Ele não tem mais como voltar. Então, o governo comprava aquilo tudo, mantinha, de certa forma, a renda do cafeeiro
ele também mantinha, de certa forma, os seus trabalhadores, a sua estrutura produtiva, e, logo em seguida, entrava em ciclo econômico de produção novamente, né? E, portanto, garantia a renda, o emprego e o crescimento de todo mundo. Hoje em dia, de uma maneira muito mais elaborada do ponto de vista teórico, é isso que foi tratado por Keynes e produzido, por exemplo, os Estados Unidos, que foi o primeiro país a sair da crise de 29, né, realizou um grande programa de obras públicas, né, o New Deal, e saiu criando um monte de esculturas, estradas, enfim, fazendo uma série de obras públicas que reaqueceram a economia americana mais rapidamente que os outros. Alguns países saíram por uma via mais transversa, mas que também deu resultado econômico rápido, embora um resultado político horrível. Foi o caso da Alemanha, que investiu bastante no setor de armamento e empregou muita gente, né? Criou demanda agregada rapidamente, mas investiu num setor que, como dizia Kalec, é um setor que você aumenta a geração de renda, emprego, etc., mas que uma hora obriga a utilização. Então, você produz, estoca, produz, estoca, produz, estoca. Quando resolve utilizar, entra em estado bélico, né, e cria um problema muito grande para os seus e para os outros. Então, não é a melhor saída, mas foi uma saída que foi encontrada por alguns países, né, principalmente a Alemanha, Itália, Japão, né, de certa forma, a União Soviética também, e até os Estados Unidos, né, Inglaterra e tal. Embora não fosse a principal fonte desses outros países, também o esforço de guerra foi importante na obtenção do pleno emprego. Então, a ideia keynesiana, né, de bem-estar econômico e social é exatamente a ideia de que a economia, por si só, ela muitas vezes não consegue, ou na maioria das vezes, ela não consegue gerar uma situação de pleno emprego, né, ou de pelo menos de bom emprego, a não ser nas fases iniciais da sociedade, onde o consumo praticamente é igual à renda. À medida que a renda cresce, né, a parte não consumida da renda precisa ser transformada em investimento. Esse investimento depende de uma série de variáveis e de expectativas empresariais que muitas vezes não se concretizam. Não se concretizando, é preciso o Estado entrar equilibrando, reativando a economia, e, nesse sentido, é aceita uma intervenção, é proposta uma intervenção, ainda que controlada e não à vontade, como acabou acontecendo no século XX, na maioria dos países capitalistas, mas que fica no meio do caminho, né, entre uma economia totalmente planificada e uma economia totalmente dependente dos entes privados. Então, Keynes entra exatamente nesse meio, né, e, de alguma maneira, transforma, né, o objeto das ciências sociais, porque passa a dar um valor muito importante para a questão do pleno emprego. O pleno emprego passa a ser o principal objetivo das ciências econômicas a partir das teorias keynesianas. Hoje em dia já não tem mais essa importância toda, né, ou pelo menos não é o foco da maioria dos estudos, e sim os mercados propriamente ditos, né,
mas foi muito importante. O Keynes tem também uma passagem muito interessante em termos de valorizar o papel da moeda na economia. E por isso que o livro chama-se A Teoria Geral do Juro, do Emprego e do Dinheiro. O dinheiro, na visão e na teoria keynesiana, ele não é um mero meio de troca. O dinheiro é muito importante como ativo, como uma das possibilidades de uso por aquele que está especulando qual a melhor situação de investimento, vamos dizer assim. Por quê? Quando você está pensando em investir, seja em coisas reais, no mercado financeiro, se manter na forma dinheiro, você vai analisar três coisas. Sempre são essas três coisas. Lucratividade, segurança e liquidez. Lucratividade porque você quer ganhar. Segurança porque você quer ter o mínimo de segurança de que não vai ser enganado ou que pelo menos que não vai perder tudo que tem, etc. E liquidez, que é a capacidade de você sair rapidamente daquele investimento e trocar por outro. Então, por exemplo, as ações, elas têm a possibilidade de uma rentabilidade elevada, mas não são muito seguras. Você pode perder muito com a renda variável, com as ações. E tem uma liquidez razoável, aí você consegue vender as suas ações, não em momentos muito críticos, mas geralmente você consegue vender suas ações aí num prazo de o dinheiro chegar na sua mão em termos de 4, 5 dias e tal. Mas nos momentos que todo mundo quer vender, a sua dificuldade de vender também é grande. Um imóvel, por exemplo, ele tem uma segurança geralmente boa e tal, uma rentabilidade que, dependendo do período, também é boa. Às vezes fica ruim, mas geralmente é boa e tal. Mas tem uma liquidez ruim. Você pretende vender um apartamento que você tem, você vai anunciar, vai ficar um tempão lá para comprarem, se você for pelo preço que você acha justo. Demora, aí depois tem a fase toda de escritura, às vezes de financiamento, não sei o quê. Então, até você conseguir obter o dinheiro, ele não tem muita mobilidade, muita agilidade, muita liquidez, como se chama. E o dinheiro na mão, ele tem uma liquidez absurda, você troca o dinheiro por qualquer coisa, uma segurança razoável, ou seja, você sabe que não vai perder, a não ser que tenha inflação, mas você sabe que não está perdido. Não tem rentabilidade nenhuma, porque o dinheiro está parado na sua mão. E o máximo que pode acontecer é alguém te roubar e tal. Então, você vai trabalhar com essas variáveis de segurança, liquidez e rentabilidade, e o dinheiro, muitas vezes, ele tem uma utilidade muito grande exatamente pela sua liquidez. Então, nos momentos de crise, ele se torna uma grande alternativa. Porque como você não sabe o que vai acontecer, e você está vendo um horizonte muito preocupante, a sua tendência é o quê? Não, eu fico com dinheiro, porque com dinheiro eu posso comprar tudo. Eu posso me manter. Ao invés de outra coisa em que eu vou precisar me desfazer para poder utilizar. Então, quanto mais avança a crise, mais as pessoas se apegam ao dinheiro. E isso tem uma importância grande na economia, porque dinheiro parado de um lado é produto não vendido do outro. Então, o Keynes vai mostrar que o dinheiro é muito mais do que um mero meio de troca, ou uma reserva de valor. O dinheiro é um ativo importante, principalmente nos momentos de crise, porque ele tem a liquidez por excelência. Você imagina o seguinte, o sujeito que teve
a sorte ou a iluminação de, às vésperas do plano Collor, portanto, dia 14, 13 de março, né, o plano foi dia 15, pegar todo o seu dinheiro e deixar em casa. No dia 16, 17, 20 de março, estava todo mundo sem dinheiro e ele milionário. Milionário por quê? Porque qualquer dinheiro naqueles dias era muito dinheiro. Então, ele tinha se posicionado de uma maneira melhor do que todos os outros. Então, só estou falando isso para mostrar para vocês que, em determinadas situações, o dinheiro é fundamental. Então, mesmo nas situações em que ele não é o fundamental, ele é muito importante como capital especulativo. Se não, vejamos. Eu tenho um título público, pode ser um título de dívida, né, que pode ser vendido para mim por 100 e vai pagar uma taxa de juros de 2%. Mas eu tenho que ficar 3 meses com ele, 2% ao mês, eu tenho que ficar 3 meses no mínimo com ele, né, antes da recompra. Então, eu tenho que necessariamente entregar o dinheiro e ficar 3 meses esperando para resgatar o título, para pegar o dinheiro de volta e entregar o título. Vamos supor que eu pense assim, pô, mas eu acho que se eu ficar com o dinheiro e esperar uma semana, essa taxa de juros vai subir de 2 para 3. Então, se eu entregar agora o meu dinheiro pelo título, eu vou ficar preso 3 meses a 2%. Se eu esperar uma semana, eu vou entregar meu título por 3 meses, daqui a uma semana, a 3%. Então, o que eu faço? Eu fico com o dinheiro agora e espero uma semana. Ao contrário, se eu achar que semana que vem ele vai cair para 1,5%, eu, empresto agora, porque a taxa de juros vai cair. Então, ele é útil, né, também no processo especulativo. Ele tem um papel na economia muito grande. Então, o Keynes resgata isso, né, traz o dinheiro para uma discussão que até então não existia muito. A maioria dos economistas e das teorias tratavam o dinheiro como mero meio de troca e reserva de valor, sem uma importância muito grande nos destinos, vamos dizer assim, da economia. Então, a teoria geral era do juro, né, da taxa de juros, como prêmio pelo dinheiro, do juro, do emprego, questão do pleno emprego e do dinheiro. Então, esse contraponto de Keynes, não só na questão do dinheiro, mas na sua teoria geral, é o que vai confrontar tanto a teoria marxista quanto a liberal na questão do bem-estar econômico e social. Por hoje é só. Muito obrigado.